Bom dia, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada. Como sempre, eu venho aqui trazer boas notícias, ótimas notícias para vocês que estão aguardando o julgamento definitivo da revisão da vida toda. Após o ministro Dias Toffoli ter feito o pedido de destaque, claro que iria repercutir na imprensa. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui rapidinho uma matéria que saiu no portal G1. Olha só, talvez o maior portal de notícias do Brasil. Revisão da vida toda do INSS. Toffoli leva tema ao plenário físico e adia análise de recursos no STF. Tribunal já derrubou a revisão da vida toda, mas ainda julga recursos. Regra permitiria que segurado do INSS escolhesse a regra mais vantajosa para calcular o valor da aposentadoria. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, adiou nesta quinta-feira, dia 20, a análise de recursos contra a decisão do próprio tribunal que derrubou a chamada revisão da vida toda. Entendimento que permitiria ao segurado do INSS escolher a regra mais vantajosa para calcular o valor da aposentadoria. Os recursos eram julgados em plenário virtual, mas Toffoli pediu que o caso vá para o plenário físico. Com isso, uma nova data para análise ainda será marcada. Preste atenção, porque talvez essa matéria aqui que saiu no G1 tenha sido a única a abordar um tema muito importante e a única coisa aqui que eu quero destacar e comentar, tá bom? Olha só. Nos recursos, os ministros avaliam se quem foi beneficiado pela revisão da vida toda, antes da definição do STF, terá que devolver valores recebidos e ainda se a decisão deve ser anulada por completo. O Supremo também pode discutir se há um marco temporal para que o entendimento da Corte contra a revisão da vida toda seja aplicado. É este o ponto que eu gostaria aqui de destacar e comentar. Então vejam que no portal G1, e aqui eu parabenizo quem escreveu a matéria, trouxe uma informação verdadeira. O Supremo também pode discutir se há um marco temporal para que o entendimento da Corte contra a revisão da vida toda seja aplicado. Pessoal, isso daqui é muito importante. Por quê? Eu sempre sou muito sincero aqui com vocês no YouTube, quando a gente tem a oportunidade de conversar no WhatsApp, não é sempre, porque aqui o WhatsApp profissional do escritório recebe centenas de mensagens todos os dias, então, por mais que a gente faça um esforço sobre-humano, a gente não consegue ver todas as mensagens, falar com todo mundo, mas eu sempre externalizei a minha opinião de que dentro do ambiente virtual, da sessão virtual de julgamento, eu não esperava absolutamente nada deste julgamento das ADIs 2110 e 2111. Agora, com o pedido de destaque, se a gente confirmar mesmo, estamos no último dia do julgamento, eu espero que não haja informação ali de cancelamento do pedido de destaque, a gente precisa consolidar este destaque. Indo para o plenário físico, o olho no olho, aí sim eu tenho uma expectativa de que o Supremo possa fazer uma modulação total. Porque até o momento, com essa questão de falar que não precisa devolver os valores, isso já acontece na prática. Quando uma pessoa recebe valores de boa-fé, principalmente quando são verbas alimentares, ela não precisa devolver. Caso a situação, de alguma forma, tenha um revertério, porque ela recebeu de boa-fé. Já é assim que funciona na prática. A jurisprudência inteira já adota este posicionamento, mas os ministros, no próprio ambiente virtual, o Nunes Marques, que foi seguido ali pelo Flávio Dino, Zanin e Alexandre de Moraes, eles já tinham ali assentado de que não será preciso devolver. Como o Dias Toffoli pediu destaque, não me parece ser este o motivo do destaque. Explico para vocês. Tem algumas pessoas falando que não, o Dias Toffoli só pediu destaque porque ele quer deixar por escrito ali a vontade dele de que realmente não precisa devolver valores. Pessoal, isso já estava sendo decidido no ambiente virtual. Se o julgamento continuasse, certamente teria maioria neste sentido. Não me parece que o Dias Toffoli pediu destaque para isso, por este motivo. Claro que a gente só vai descobrir no dia do julgamento presencial. Mesmo essa definição pela não devolução dos valores, isso daí integra uma modulação parcial.
E o que é que nós precisamos? De uma modulação total. E a modulação total vem com este marco temporal que está aqui na matéria do G1. E é uma coisa que eu tenho defendido aqui desde sempre. Não tem como fazer uma modulação total sem preservar o direito de quem deu entrada na ação antes do dia 5 de abril. Decisões do Supremo Tribunal Federal não precisam de trânsito em julgado para produzir efeitos contra tudo e contra todos, para vincular as instâncias inferiores. E até o dia 4 de abril, né, porque a publicação da ata de julgamento das ADIs foi no dia 5 de abril, até o dia 4 de abril, o que valia era o tema 1102. Então, em uma modulação total dos efeitos da decisão, todas as ações serão preservadas. Então, qual é o grande objetivo? E eu acho que, neste momento, né, o Cacai e outros profissionais, outros advogados, devem estar trabalhando, conversando com o governo, conversando com os ministros, é para a gente ampliar, a gente sair da modulação parcial, né, só dessa conversinha de que não precisa devolver valores. Ao fazer isso, o STF está modulando, sim, só que parcialmente. Isso é uma modulação, só que parcial, para a gente ampliar, né, e definirmos um marco temporal. E no plenário físico, aí sim, eu acredito que nós temos uma chance. Né? Existe agora uma chance disso acontecer. No plenário virtual, eu nunca acreditei que isso fosse possível. Né? Como vocês viram ali que os votos, né, estavam caminhando justamente para eles darem uma de João sem braço e não ampliar a modulação. Agora, eu acredito que é possível. Não estou dizendo que vai acontecer, mas nós temos uma grande chance. Né? Muita conversa aí vai ter que ser feita com agentes do governo, quem sabe aí imprimir 5.000 cópias do relatório financeiro, né, dos reais custos da revisão da vida toda, imprime aí 5.000 cópias e despeja lá na cama de Lula. Quando o Lula chegar para dormir, tem 5.000 cópias, né, dos custos reais da revisão da vida toda em cima da cama dele. Né? Quem sabe entra na cabeça de Lula, né, e ele não dá a ordem. Né? Olha, tira o pé, pode modular aí favoravelmente, tá tranquilo, a gente consegue pagar essa conta e ainda ganha o apoio e a gratidão dos aposentados. Tá bom? Então, pessoal, eu já tinha adiantado, né, o que é uma modulação parcial, que é o que o STF tem feito até o momento, versus uma modulação total, que é o que nós esperamos, né, com esta ampliação para abranger um marco temporal. E a segunda coisa que eu gostaria de tratar com vocês aqui é sobre a troca da presidência. Quem aqui lembra que no ano passado eu estava conversando o seguinte com vocês aqui. Pessoal, seria ótimo se durante ainda o julgamento, né, das ADIs do tema 1102, nós tivéssemos a troca na presidência do STF. Saísse, né, o Luiz Roberto Barroso, que usa de ardil, não gosta dos aposentados, fez de tudo para derrubar a tese, né, e passasse a ocupar a cadeira da presidência o ministro Edson Fachin. Isso estava bem distante, quando eu comecei a conversar sobre isso. Eu falava, poxa, eu não sei, né, se vai dar tempo. Observem que algo que estava tão distante, agora está começando a se aproximar. Nós estamos no finalzinho de fevereiro, houve um pedido de destaque, e em outubro, o Luiz Roberto Barroso vai sair da presidência do STF. Eu não sei, né, se nós vamos chegar, né, até o mês de outubro, ainda com o julgamento pendente, né, das ADIs. Mas talvez, né, o tema 1102 seja julgado na presidência do Edson Fachin, o que vai contribuir, né, de sobremaneira para que nós tenhamos um resultado positivo. Porque aí nós vamos ter o Fachin na presidência e o Alexandre de Moraes como relator do tema 1102. Sinceramente, eu acredito que o Luiz Roberto Barroso ele vai procurar pautar o julgamento presencial da ADI o quanto antes, né, porque ele sabe que ele vai sair. Né, e com o Edson Fachin na presidência, olha só como as coisas podem se inverter. Por isso que eu acredito que o Luiz Roberto Barroso não vai deixar isso acontecer. Seria uma estratégia processual, né, caso o julgamento das ADIs ainda estivesse pendente e o Edson Fachin ocupasse a cadeira, não pautar. O ministro Edson Fachin, reconhecendo que as ADIs foram utilizadas apenas para julgar de forma transversa o tema 1102, não pautar o julgamento da ADI
pautar primeiro o tema 1102, né? Julgar, colocar o tema 1102 de volta no jogo e simplesmente as instâncias inferiores terem que obedecer ao tema 1102. Poderia ser uma estratégia. Eu ainda não acredito que isso possa acontecer porque eu tenho certeza absoluta que Barroso sabe disso, né? E ele vai tentar pautar o julgamento presencial da ADI 2011 o quanto antes. Mas seria uma possibilidade, né? E a cada dia que passa, nós nos aproximamos da troca da presidência do STF. Vejam como as coisas são. É algo que estava bem distante, agora está bem próximo de acontecer. Bom, eu já tinha antecipado também a questão da devolução dos valores recebidos, né? Que é uma modulação parcial. No momento em que os ministros estão falando que, olha, a jurisprudência já está firme neste sentido, né? O STF reconhece há muito tempo de que verbas recebidas de boa-fé, sobretudo as alimentares, não precisam ser devolvidas. Quando eles abordam esta questão em seus votos, eles estão fazendo uma modulação parcial, né? E nós precisamos de uma modulação total, que agora, com o julgamento presencial, eu acredito que seja possível, tá bom? E eu só gostaria aqui também de retornar, pessoal, aqui, ó, conseguindo o primeiro passo. Lembram no vídeo que eu gravei sobre as falas, né, do Cacai? Ele disse, olha, se a gente conseguir o primeiro passo, a gente volta a conversar com o governo. Eu acho que não tinha nada melhor para acontecer do que um pedido de destaque. Foi uma surpresa, né, o ministro Dias Toffoli, eu não esperava. Poderia ser o Edson Fachin, o próprio Alexandre de Moraes, mas foi o Dias Toffoli que fez este pedido, né, e agora nós estamos na etapa de conversar com o governo. E mais uma vez eu faço aqui votos de que seja uma conversa frutífera, né, e que de alguma maneira a gente consiga, né, a modulação total, o marco temporal, que não tem como ser outro, pessoal. Se houver a ampliação da modulação, não tem como, né, o Supremo querer puxar para trás. Né? Não houve declaração de inconstitucionalidade. Seria, na verdade, uma discricionariedade contra todas as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. Tem saidinha dos presos, tem a questão da correção do FGTS. Inúmeros processos, né, de relatoria de Fux, de Barroso, do próprio Dias Toffoli, em que eles, mudando o entendimento, é daqui para frente. Então, assim, a nossa torcida, neste momento, é para uma ampliação da modulação, tá bom? Vou te fazendo um convite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, que ajuda muito aqui o canal. Compartilhe este vídeo o máximo que você puder. E você já sabe, quem se aposentou há menos de 10 anos e tem interesse em fazer a revisão do direito adquirido, as vagas para março estão abertas. Basta você clicar no link que está aí na descrição do vídeo e também fixado nos comentários, pessoal. Pensamento positivo, porque bons ventos estão agora soprando a favor dos aposentados e, de alguma forma, nós ainda vamos vencer a revisão da vida toda. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Fui!